paz do Senhor Jesus Cristo aos alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui com muita alegria para mais um comentário de mais uma lição do nosso quarto trimestre, a Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando nesse quarto trimestre sobre a história e a vida, a realidade da vida de Jó, a fragilidade humana e a soberania divina, estudando aí sobre os 42 capítulos do livro de Jó. Já passamos pela primeira lição, onde apresentamos o livro de Jó, que é um livro com poesia, com prosa. Na segunda lição, apresentamos Jó, o homem lá de Uz, que passou por todos, e vamos ver, tudo que ele está passando aí durante todo esse trimestre, que ele vai, a história dele. E chegamos na terceira lição, que vai ser referente a 19, ou melhor, perdão, que vai ser no domingo 18 de outubro de 2020. E o título da lição é Jó e a realidade de Satanás. Nessa lição nós vamos apresentar então agora Satanás. Já foi o livro, já foi o Jó, e agora Satanás e a sua realidade. Aqui nós já vemos que Satanás não é uma figura de linguagem, não é uma mitologia, nada disso. Ele é real, ele existe e está por aí fazendo maldade. Ele é real, ele é uma pessoa, nós vamos ver isso. Ele tem personalidade, ele tem poder, só não tem todo o poder, porque todo poderoso é Deus, mas ele existe. Texto áureo: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó capítulo 1, versículo 6. A Bíblia não dá mais declaração quanto como é que acontecia isso, como que teve essa reunião, se foi no céu, nas regiões celestiais, não sabemos. Como também não sabemos se Satanás tem acesso ainda a Deus, como está nessa passagem, mas nós sabemos que aconteceu. A palavra de Deus diz que aconteceu essa reunião, e foi aonde Deus deu testemunho de Jó. Foi Deus que falou de Jó, disse a Deus a Satanás: observaste o meu servo Jó? A verdade prática diz assim: segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. É por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, onde ele fala da armadura de Deus, que nós temos que nos revestir com ela, ele diz que a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue, mas é contra as hostes da maldade, ou seja, contra seres espirituais. E para vencer essa luta é só com as armas também espirituais. Quais são essas armas? Nós podemos enumerar algumas aqui: a oração, a fé, o jejum, a santidade, que é a separação daquilo que não agrada a Deus, a obediência, a leitura e o estudo sistemático da palavra de Deus. Essas são as armas do cristão, essas são as armas que nós temos que usar para combater as hostes do inimigo. Não se vence um espírito, um ser espiritual, com as nossas palavras, com a nossa boa vontade, não, mas é de joelho, é com a oração, é com a nossa vida entregue a Deus que nós vamos vencer. A introdução diz assim: uma das constatações que o leitor logo chega a ler o livro de Jó é que o diabo existe. Ele é um ser real. Todo o mal descrito poeticamente no livro é visto a partir da realidade de Satanás. Então, ele existe. E nós vamos ver daqui a pouquinho sobre dois extremos que nós não podemos cometer quanto a isso. A lição está dividida em 3 tópicos. E o primeiro tópico diz assim: o livro de Jó e a natureza de Satanás, um ser espiritual. O livro de Jó não procura provar a origem do diabo, mas o revela como um ser real. Assim como também, Fabiano, o livro de Gênesis, lá o livro dos começos, da origem, onde tudo começa, não procura também provar que Deus é Deus. Lá começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto, ponto.
Ou seja, subentendemos que a partir dali tudo começou, mas não há nenhum versículo na Bíblia que Deus esteja tentando provar que Ele é Deus. E o livro de Jó também não vem trazer essa prova para nós, mas, no entanto, ele vem trazer com clareza que Satanás existe e que que foi expulso do céu, que foi criado um anjo, como todos os outros anjos, era um anjo bom, mas se rebelou contra Deus, deixou que o orgulho subisse ao seu coração, tentou ser igual a Deus e até superior, enfim, e convenceu uma grande parte dos anjos, que nós conhecemos hoje como os demônios, e ele acabou sendo expulso do céu, mas ele existe. Ele já está condenado, Satanás para ele não tem mais salvação, ele e os demônios já estão condenados, mas na hora certa, Deus é que vai dar fim, Deus é que vai lançar o diabo e seus anjos no inferno, no lago de fogo. Ainda nós temos aqui no segundo subtópico, um ser criado. Como eu disse, né? Satanás é um ser criado. Mesmo sendo um anjo dotado de natureza espiritual, ele não é autoexistente. O diabo também não é, Fabiano, ele não é onipresente. Ele não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Ele não é onisciente, ele não sabe todas as coisas. Somente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é que sabem todas as coisas. O diabo também não é onipotente, ele não tem todo o poder. Então, veja que interessante que Deus revela os segredos dele aos crentes fiéis. Se formos fiéis a Deus, está lá no Salmo 25 isso, essa passagem, Deus revela os seus segredos aos crentes fiéis, mas ao diabo não. Então ele não sabe, ele não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, ele é um ser criado, ele tem conhecimento, mas não é onisciente, né? Ainda vamos lá para o terceiro subtópico, diz assim, um ser dotado de personalidade. Além do fato de ser um ente espiritual, o diabo é dotado também de personalidade. Ele é uma pessoa e se apresenta como tal. No livro de Jó, o vemos assumindo atributos de um ser pessoal. Ele fala, possui capacidade argumentativa, ele argumenta com Deus sobre Jó. Ele fala para Deus, Jó só está te servindo porque ele tem, o Senhor está dando tudo para ele lá, ele tem família, tem saúde, tem riqueza, tem bens. Tire tudo isso e vamos ver se ele vai continuar te servindo. Então, veja, isso aí ele está argumentando contra Deus. E aqui nós temos também, Fabiano, a teologia da prosperidade, já mostrada aqui no livro de Jó, né? O diabo foi o primeiro que pregou essa teologia, viu, Fabiano? Se tiver tudo, eles te adoram. Se não tiver, eles não vão te adorar. O segundo tópico, o livro de Jó e as obras de Satanás. Nós sabemos que Jesus disse, está escrito em João 10, que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E também que ele é o pai da mentira. Que a única coisa que ele sabe fazer é mentir. Então, se ele veio para matar, roubar e destruir, ele vai causar dor e sofrimento. É isso que ele vai trazer. Agora, aqui nós temos que tomar cuidado com dois extremos. O primeiro extremo é achar que o diabo é uma fantasia, é uma lenda, isso não existe, o inferno não existe. Aliás, é isso que ele quer, é tudo que ele quer. Que achem que ele não existe, que levem ele na brincadeira, que não levem a sério. Esse é um extremo que nós não podemos levar. E o outro também, Fabiano, é exatamente dar muita ênfase em suas obras, né? Nós não podemos nem negar sua existência e nem supervalorizar suas obras, porque ele também ele não merece essa valorização. Você já viu, certamente já, o que eu vou falar aqui, que algumas denominações, igrejas, enfim,
que parece que se valoriza mais as obras de Satanás do que de Jesus nos cultos. Já viram isso? Pois é, está errado. Nós temos que falar de Jesus. Nós não temos que ter parte com Satanás e seus demônios. Nós temos que falar de Jesus, do que ele fez, do que ele faz. O que nós queremos com um mentiroso, ladrão, que causa sofrimento, que veio para matar, para destruir tudo. Destruir família, bens, enfim, tudo que tem. Nada. Nós não podemos ter isso. E a gente vê, infelizmente vê, até algumas pessoas aí, alguns líderes religiosos expondo pessoas que estão lá com possesso de demônios, expondo e tentando conversar com o diabo. Ora, o que um mentiroso tem para contar, para falar? O que uma pessoa dessa tem para fazer? Então, o que nós devemos fazer é temer a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. É isso que a Bíblia diz. Mas não supervalorizar suas obras. Aqui também nós temos que entender mais uma coisa. Nem tudo que acontece é exatamente culpa do diabo. Tem coisas que é a gente mesmo que causa, né? Satanás é um agente de tentação. Ele traz a tentação, mas a última palavra, se vai pecar ou não, ainda é nossa. Nós é que decidimos. Então tem muita coisa que acontece por ganância nossa, né? Como humanos que somos, por ganância, por desobediência, por consumismo, enfim, por uma série de coisas. Aí a pessoa faz, se haver um exemplo bem simples, e eu já vi isso acontecer, por isso que eu vou falar. A pessoa gasta mais, Fabiano, do que ganha, né? Sai gastando por aí. Aí não consegue pagar, aí começa a vir um abatimento, vai se abatendo, porque aquilo vai causando um transtorno, e aí de quem é a culpa? É do diabo. Ele já joga a culpa no diabo. Não! A culpa é sua, que não soube controlar o seu gasto, que não vigiou, que não prestou atenção nas coisas. Ele pode ter até te influenciado, mas foi você, meu irmão, minha irmã, que foi lá e gastou. Não foi nem Deus e nem o diabo. Então nós temos que aprender com a Bíblia. E o livro de Jó é um livro que nós estamos estudando, que traz para nós fazermos uma reflexão na nossa vida, fazer um exame introspectivo. O que é isso? É um exame de dentro para fora. Como é que estão as nossas ações? Nós estamos agradando a Deus com o coração, com a vida ou só com os lábios? E as nossas atitudes, os nossos negócios, a nossa vida particular, como é que ela está? Não dá, não tem como ser cristão na igreja, um estilo de vida na igreja, no culto, enfim, e na vida dos negócios, da empresa, na rua, não ser outro, não dá. Nós temos que ser o mesmo, tanto aqui como lá fora. Então, Jesus certa vez falou isso dos fariseus lá e dos saduceus, daquele povo, dizendo que eles adoravam ele só com os lábios, mas as atitudes eram outras. Por exemplo, Fabiano, uma pessoa que diz que é temente a Deus, que é um crente, que é um cristão, um evangélico, não importa o nome, mas enfim, que aceitou Jesus, que nasceu de novo, e usa da prática da mentira no seu dia a dia, ele está servindo a Deus? Não, ele está obedecendo e servindo a Satanás, ele está se enganando. É isso que esse livro de Jó vem trazer para nós, essa reflexão. Como é que está sendo? As minhas palavras estão condizendo com as minhas atitudes? Né? E por aí vai. Tantas coisas que eu poderia citar aqui, como por exemplo, não adianta orar, jejuar, conhecer a Bíblia, estudar, ser doutor em tudo, mas não obedecer a Deus, né? Aí a pessoa está na igreja, ele ora, mas aí o negócio dele é emprestar dinheiro a juros abusivos, é um agiota. Está certo isso? Certamente que não. Ele está servindo a Satanás. Quer ver o que Tiago diz? Vamos para a Bíblia aqui, por favor, só para... Tiago, na sua carta, Tiago, meio-irmão de Jesus, irmão por parte de mãe, né? Tiago diz assim, no capítulo 4 e no versículo 7, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você entendeu? O que é sujeitar? É ter sujeição a Deus,
é ser submisso a Deus, a sua palavra. Isso aqui não agrada a Deus, vai me dar um lucro muito grande, mas não agrada a Deus, então eu tenho que ter esse prejuízo, não quero esse lucro, mas eu quero agradar a Deus. E diz mais ainda, olha o versículo 8: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós, limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Está vendo? Então o que diz a Bíblia? É para nós resistir ao diabo. Não diz que é para enfrentar, não diz que é para pisar na cabeça. Aliás, virá ainda, né? Deus o esmagará para sempre. Ele é que vai pisar na cabeça. A Bíblia diz que é para nós achegar a Deus, com o nosso coração purificado, e aí sim, resistir. O que é resistir? Ficar firme nas suas convicções, não ter do que se envergonhar, ser irrepreensível, não é isso? Eu acho interessante, Fabiano, que quando foi da morte de Moisés, que foi para sepultar Moisés, e aqui já dois ensinamentos. O primeiro, que o diabo não conhece tudo mesmo, não sabe tudo, porque ele foi lá perguntar para Miguel, né, para onde que ele ia levar o corpo. O que se fez com o corpo de Moisés? Então, houve uma disputa ali, ele queria saber. Se ele queria saber, então, porque ele não conhece todas as coisas mesmo. Mas o que eu acho mais interessante, isso está registrado na carta de Judas, que também é outro meio-irmão de Jesus, não tem nada a ver com o Judas Iscariote, esse é o irmão de Jesus. Ele escreveu uma carta. Ele diz assim, onde vai levar o corpo? Olha a resposta do Miguel. Miguel não ousou pronunciar palavras de maldição contra o diabo. Ele disse: o Senhor te repreenda. Ou seja, ali eram dois anjos, ali era a conversa de anjo, um conhecia o outro, eles foram criados juntos, tinham e têm ainda digamos assim, os mesmos poderes, só que um para o mal e o outro para o bem. Mas ele não ousou desafiar, pisar na cabeça, sapatear, nada disso. Ele disse: o Senhor te repreenda. Ou seja, eu não quero nada com você, eu vim aqui cumprir uma missão que Deus me deu. Então isso aqui é uma lição para nós também. Nós temos que nos abraçar cada vez mais com Jesus, obedecendo, andando conforme a sua palavra, desviando do mal. Não é isso que Jó fazia? A Bíblia diz que Jó era íntegro. O que é íntegro? É ser inteiro. Ou seja, servir a Deus de corpo, alma e espírito. Servir a Deus na família, no trabalho, no colégio, aonde estiver, em qualquer lugar que estiver pisando os nossos pés, nós temos que estar sendo servo de Deus. Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós. Então, que espécie de reino de Deus eu estou levando para as pessoas? Qual é o testemunho que Deus lá do céu pode olhar e falar de mim? Qual é o testemunho? O de Jó foi esse. Observasse meu servo Jó, homem reto, temente a Deus, de caráter ilibado, que se dizia do mal. O que será que Deus pode falar do Márcio? Olha que já começa lá, meu servo Jó. Então nós temos que aprender isso, né? Não há razão de estudarmos a Bíblia, de sermos professores, se não for para pormos em prática o que a Bíblia nos ensina. É muito bom conhecer a história de Jó, é maravilhosa, o fim vai ser maravilhoso, mais ainda, mas nós temos que entender que o que Jó passou, ele já passou, já foi o tempo dele, agora é o nosso tempo. Então nós temos que entender, não ficar dando valorização às obras de Satanás, porque ele veio só para três coisas: matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E é essa vida que Ele deu para mim, para o Fabiano, e que é dar para todos aqueles que eu aceito como Salvador. Ainda, Fabiano, aqui diz que além de causar dor e sofrimento, o diabo também é um acusador, né? Aqui, aliás, é o diabo, né? O nome diabo quer dizer acusador. E também ele tenta, ele é um agente de tentação. É ele que faz... ele procura, né? E ele conhece cada um de nós. Ele não conhece o que está reservado para nós, porque isso é só Deus é que sabe. O diabo também não pode ler os nossos pensamentos, ele não sabe o que eu estou pensando, mas ele conhece a nossa vida. Ele tem seus demônios que estão ouvindo o que nós estamos falando, quais são os planos para ele poder agir. Então, ele vai sempre tentar a pessoa naquela área que ela é mais vulnerável. Por exemplo, aquela pessoa que não deixa o Espírito Santo trabalhar na vida dele, e ele gosta de uma confusão,
o diabo vai tentar ele naquela confusão, naquela área, para ele brigar mesmo. E assim vai. Outro que a sua fraqueza é na área do sexo, é na área do dinheiro, e por aí vai. É na mentira, é na fofoca. Ele sabe, ele vai investir sempre naquilo, naquela área. E aí que nós precisamos, repito, fazer aquele exame introspectivo para saber aonde que nós precisamos pedir para Jesus agir mais ainda, para nos libertar. A libertação só vem com a confissão, com o reconhecimento. Quer ver uma coisa? O filho pródigo, aquele que foi embora, gastou tudo que o pai lhe deu, e foi trabalhar, foi lá se alimentar junto com os porcos. Imagine a situação desse moço. Mas ele só se levantou novamente na vida quando ele fez esse exame introspectivo. O que ele disse lá? Eu vou sair daqui, vou falar com meu pai, vou chegar lá e vou dizer: pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, e eu não preciso nem ser recebido como filho, eu quero ficar num cantinho como empregado. Foi ali que ele recebeu tudo de volta. Por quê? Porque ele reconheceu que ele precisava que aquela área da vida dele fosse fortalecida. Nós é a mesma coisa, mas é preciso ação, nós temos que agir também nesse sentido. Então, o diabo não é para nós ter medo dele, jamais. Não é para nós ter medo, não. Mas é para nós saber que ele existe, ele está aí, ele é astuto. O apóstolo Paulo falou muito sobre isso, disse que ele arma as ciladas, ele se transforma até em anjo de luz para enganar, se possível, até os escolhidos de Deus. Então, não subestime, mas também não tenha medo. Agora, tem que decidir, né, se vai trabalhar para ele ou para Deus. Não dá para ficar no meio termo. O mesmo Paulo também escreve em uma de suas cartas, acho que, se não me engano, uma das duas de Coríntios, que não dá para ficar se alimentando na mesa de Deus e na mesa do diabo ao mesmo tempo. Então nós temos que tomar essa decisão de mudar a nossa conduta, de viver realmente para Deus. E quando eu digo isso, não precisa andar com uma Bíblia desse tamanho na rua, gritando que você é o evangelho. Não, se quiser pode andar, não tem problema. Mas é a conduta, é o modo de vida. O diabo ele está atento no nosso modo de vida. Ele está pronto para pegar naquilo que ele sabe que desagrada a Deus e que nós somos totalmente vulneráveis. O Jó, ele fez de tudo para o Jó blasfemar contra Deus. Interessante também, Fabiano, que o Jó não sabia que Deus tinha aquela visão dele, aquele testemunho dele. Deus deu um testemunho falando com Satanás. Então o Jó não sabia, mas mesmo assim ele se manteve fiel ao Senhor. Então ele se causa sofrimento, causa dor, acusador ele é e também um agente de tentação. Mas maior, bem maior é o que está comigo e com você, que é o Espírito Santo de Deus. E ele, quando nós deixamos ele agir em nossa vida, ele nos fortalece contra o diabo. O terceiro tópico diz o livro de Jó e o acaso de Satanás, queda e ruína de Satanás. O vocábulo acaso, quando usado em sentido figurado, é definido pelo dicionário Aurélio como fim, final, queda e ruína. O livro de Jó retrata de forma nítida o acaso final de Satanás. A vitória de Jó foi uma derrota para ele. Em quase todo o livro, Deus se mantém em silêncio e oculto, mesmo o leitor tendo consciência que ele está lá e que o seu silêncio fala alto. Está vendo? Então, às vezes, a gente passa por momentos que parece que Deus não está em silêncio, mas Ele está falando, Ele está nos defendendo, Ele está nos ajudando. Jó e o testemunho de Deus. Como eu disse aqui, já, Deus dá um belíssimo testemunho de Jó, como também fez com Noé, e achou graça aos olhos de Deus, Noé. Por quê? Porque eram pessoas que se desviavam do mal, não aceitavam aquelas propostas maravilhosas que vêm só para tirar a gente da direção de Deus, viu? Cuidado com essas propostas, cuidado com as coisas que vêm com facilidade, cuidado com isso. Não adianta ganhar o mundo e perder a alma. Parece uma frase pronta, mas a realidade é essa mesmo. Por quê? Porque Jesus disse assim: aquele que quiser me seguir, ele tem que renunciar a si mesmo, pegar a sua cruz e me seguir. Então seguir a Jesus é andar nos passos dele, e tem que haver renúncia. Não dá para ter
sabe, Fabiano, quando a pessoa diz, a vida é minha, faço dela o que eu quero. Não, com Jesus não, com Jesus é o contrário. A ética de Jesus é diferente da ética do mundo. Tá? Até no mundo a vida também não é da pessoa não, é de Deus, mas enfim, deixa ele pensar que é. Agora, quem aceitou Jesus como Salvador, não pode mais dizer isso. A sua vida não é sua não, tem que renunciar e tem que servir a Deus e tem que andar com Jesus e procurar andar como de dia. O apóstolo Paulo diz assim, que nós temos que andar como quem anda na luz, como quem anda de dia, sem se esconder, sem andar em coisas ilícitas. Veja, Fabiano, por exemplo, me ocorreu aqui, vou falar, por exemplo, a pessoa sabe que, vamos usar um exemplo fácil, um celular custa lá, não o meu, mas um celular custa lá R$3.000 e de repente alguém aparece na tua porta vendendo, Fabiano, por R$300, não tem alguma coisa errada aí? E o crente vai lá e compra, está certo isso? Não está. Então não está sendo submisso a Deus, está fazendo o quê? Está a serviço de Satanás. Então nós temos que cuidar, porque Jesus está voltando e a salvação da nossa alma é de graça, mas a responsabilidade da manutenção dela é nossa. Então vamos pedir a Deus que nos abra a mente cada vez mais e cuide com as ciladas, porque sempre tem, né? O diabo sempre arma cilada. O Salmo 1 oferece o exemplo de uma pessoa cuja vida é submetida a Deus. Está lá no versículo do Salmo 1, 1 e 2. O que diz lá? Bem-aventurado é o varão, ou seja, o homem, a mulher, que não anda segundo o conselho de ímpio, que não se assenta na roda de escarnecedor, que não anda com pecador, ou seja, é uma pessoa que sabe que ele tem que ser diferente, não menosprezar ninguém, mas ele tem que saber o lugar dele. Sabe como é que é? Você tem que saber que você está num local, mas chegou a hora de ir embora, tem que ir embora. Não dá para ser crente dezembro, festa de final de ano, ser diferente, não. Ao casamento ser diferente lá, não dá. Tem que se portar como filho da luz, como uma pessoa que anda de dia. Não escandalize o evangelho e não dê motivo para Satanás te acusar, me acusar, porque é isso que o diabo fazia e faz, ele acusa. Então Jó nos ensina isso, que quando nós sujeitamos a Deus, as acusações de Satanás não têm nenhum poder, porque o próprio Deus está olhando do céu e está dizendo, não, esse é meu servo, ele se desvia do mal, ele está fazendo de tudo para se desviar do mal. Concluindo a lição de hoje, diz assim, o livro de Jó, mesmo poeticamente, apresenta Satanás de forma real e a partir da revelação divina na história bíblica. Desta forma, Satanás é um ser dotado de personalidade. Ele possui grande conhecimento e age com perspicácia. Não deve, portanto, ser ignorado. Todavia, mesmo o livro tendo deixado esse fato em oculto, Jó sempre esteve debaixo das soberanas mãos de Deus. O maligno não o tocou como quis, mas apenas da forma que Deus permitiu. Isso lembra a afirmação de João, lá na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 18, que diz lá, que o maligno não nos toca. Por isso devemos descansar em Deus e andar como verdadeiros servos e servas de Deus. E lembrando ainda, antes de encerrar, Fabiano, a aula presencial, domingo, às 9 horas da manhã, você que pode, que não é do grupo de risco, venha, porque na sala de aula você vai ter a oportunidade de perguntar, o professor vai responder. Então, adultos, nós temos aqui a sala de adultos e jovens, aqui na nossa congregação, Assembleia de Deus em Curitiba, no bairro do Caiuá. Deus abençoe a todos.